Olá a todos, estamos gravando o nosso primeiro vídeo do canal Catequese com Luiz. Eu sou, graças a Deus, católico, apostólico romano a minha vida inteira e tenho curso de pastoral catequética. Gostaria de estar aqui ajudando, primeiro, alguns irmãos que estão nesse processo de conversão à fé católica. Por isso que eu assisti num vídeo do Padre José Eduardo, ele falou sobre a questão das conversões teologais, que acontece muito quando ocorre a conversão de um protestante para o catolicismo. Então, o nosso canal aqui tem esse intuito de ajudar nesta conversão teologal, também olhando para a parte histórica e tudo mais. E, claro, ajudar também a católicos a compreenderem melhor a sua fé, porque isso muitas das vezes a gente sabe que não é assim que acontece. Então a nossa maneira de fazer as coisas aqui vai ser assim, né? Ajudarmos os nossos irmãos a entenderem o que é a igreja, entenderem a necessidade da igreja para a sua salvação, porque o mundo foi criado em vistas da igreja. Mais cedo ou mais tarde nós vamos falar sobre isso. Então, essa igreja que é necessária para a nossa salvação, que nos aponta este caminho, e também tudo aquilo que a história tem a nos contar, que é uma beleza inenarrável. Então, eu convido a vocês a trilharem esse caminho conosco. Sejam muito bem-vindos. E os comentários estão aí, qualquer coisa, fiquem à vontade para colocar as questões, fazer apontamentos. De pouquinho em pouquinho nós vamos contribuindo uns com os outros para o nosso crescimento. Esse primeiro vídeo eu resolvi fazê-lo mostrando um pouco desta realidade, como coisas são criadas na mente de várias pessoas, como mentiras às vezes são soltas na internet principalmente, e que às vezes não condiz com a própria realidade. Então, eu resolvi começar esse primeiro vídeo falando sobre a sucessão dos papas, daqueles papas desde o apóstolo Pedro até o papa que vai receber Constantino na igreja. Isto é de suma importância, porque o que a gente começa a escutar por aí? Que Constantino fundou a igreja católica. Depois, no futuro, a gente vai ver o que significa dizer católico, né? O que significa se dizer católico. Porque a gente acha que quando a gente fala Igreja Católica Apostólica Romana, nós estamos falando de um nome, né, de uma sigla, né, de um CNPJ, mas não é assim. Não é assim. Não é algo que está registrado ali como se fosse o nome de uma empresa. Católico é um adjetivo da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ser católico significa isso. Então, nós também vamos falar sobre isso daqui para frente, vamos falar propriamente dito do primado de Pedro sobre as demais comunidades, vamos também falar sobre os cismas e etc. Não vamos fugir disso de maneira alguma, mas vamos tratar disso com a máxima leveza e o máximo cuidado possível, respeitando também o momento de cada um, porque a conversão e até mesmo essa busca pela doutrina da igreja que muitos católicos precisam fazer, ocorre no tempo de cada um. Então, aqui é uma ajuda. Sejam bem-vindos e qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar conosco. Então, a gente começa lá com São Pedro, por volta do ano, né, de 32 a 67. Pedro é o primeiro papa da igreja. Mateus 16, 18 é algo que é incontestável. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, ela está aqui atrás, representada aqui na Bíblia de Jerusalém, se nós pegarmos a Sagrada Escritura e lermos Mateus 16, nós vamos entender claramente o que nosso Senhor quis fazer. Ele primeiro pede essa profissão de fé de São Pedro, e diante desta fé expressa por São Pedro, aquele que é sempre contado como o primeiro entre os apóstolos, e ele é o primeiro a professar esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua divindade. Nosso Senhor diz para ele: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E ele impõe a Simão o nome de Pedro.
Então, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí nós temos aquele velho questionamento. Mas Pedro, não é Pedro, mas é a profissão de fé dele, e etc. Mas se nós pegarmos a Sagrada Escritura lá no início, e vemos que Abraão tem o nome mudado por Deus para... Abraão tem o nome mudado por Deus para Abraão, Jacó para Israel, e assim sucessivamente. Cristo, ao iniciar este novo tempo, que é o tempo da igreja, ele também muda o nome de Simão para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que é a sua profissão de fé, que é o seu testemunho na minha divindade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E mais significativo ainda é o que Jesus continua a dizer: eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Eu acho que algo mais claro do que isso é algo que foge à nossa realidade, né? Depois nós temos, claro, o Concílio de Jerusalém, que está citado na Sagrada Escritura, né? No futuro, quando nós falarmos sobre o primado de São Pedro propriamente dito, é que nós vamos falar dos papas. Nós só estamos dando uma ênfase a mais a São Pedro, diante, né, de tudo aquilo que ele representa, mas a Sagrada Escritura é clara que quando diz que quando Quefas disse, todos se calaram, porque ali é Pedro está dizendo, está exercendo a sua autoridade. Pedro então vai fundar as comunidades, principalmente em Antioquia e Roma, e morre em Roma através do imperador Nero. Tem até um vídeo que de vez em quando circula no Instagram, né, de um filme onde São Pedro magnificamente fala, onde Nero governa, hoje Cristo governará para sempre. E de fato foi isso que aconteceu, né? Lá, alguns séculos depois, com a conversão de Constantino, né, e a sua vinda para o seio da igreja e o respeito que se tem aos cristãos, dali para frente Cristo reinou onde Nero reinava. Cristo venceu a idolatria, venceu tudo aquilo que o mundo romano representava, tudo aquilo que de negativo havia, embora houvessem coisas positivas, como o próprio direito romano, mas Cristo venceu. Isso é o mais importante. Ele venceu. São Pedro, então, quem vai suceder São Pedro é São Lino, ali de 67 a 76 depois de Cristo. Ele é considerado o segundo Papa da Igreja, e é muito interessante porque São Lino ele é citado na Sagrada Escritura, lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, São Lino é citado na Sagrada Escritura. Ele ajudou a enterrar o corpo de São Pedro, e por fim ele é decapitado e sepultado ao lado do Papa, né, do primeiro Papa de São Pedro, lá na colina Vaticana. Depois nós temos São Cleto, de 76 a 88, é o terceiro Papa, também foi discípulo de São Pedro, dividiu Roma em 25 paróquias e iniciou os costumes das cartas com aquela velha frase, saúde e bênção apostólica. A maioria das cartas dos santos padres, a partir daí, tem essa praxe, né? Saúde e bênção apostólica. Ele é martirizado no reinado de Domiciano, né? O outro imperador. Quem vai sucedê-lo é o Papa São Clemente Romano, considerado o primeiro dos padres da Igreja. Ele também é citado, diferente de São Cleto, ele é citado na Sagrada Escritura, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ali já começam a surgir, claro que sempre surgiram problemas, né? Onde a gente sempre fala isso, né? Onde tem um ser humano tem problema, né? Mas o Papa São Clemente Romano, que tem também algumas cartas muito interessantes, né? Como a carta aos Coríntios, ele vai lutar contra o cisma desta comunidade. E é muito interessante quando a gente lê esta carta, porque é algo muito interessante, porque São João ainda era vivo, mas aquele povo recebeu a instrução, não foi de São João, foi de São Clemente, lá em Roma. São Clemente escreve para a comunidade de Coríntios e ele sana
esse problema. Quem decide a questão é São Clemente Romano. Então vocês imaginem, mesmo com um apóstolo vivo, São João está lá vivo, aquela comunidade recebe a instrução de São Clemente e acata essa instrução. Então ali você vê a autoridade que tem o sucessor de Pedro sobre os demais. Então isso tem que ficar muito claro, porque hoje em dia nós temos essa condição, não só hoje em dia, mas já há um bom tempo, de pessoas que vão negar esta autoridade dos bispos de Roma. Só que quando a gente vê que esses bispos foram usados para conter vários problemas, questões de heresia, questões de cismas, nós começamos a perceber, não, peraí, mas há uma primazia do bispo de Roma sobre as outras comunidades, porque senão a comunidade de Corinto podia muito bem chegar e falar assim, eu que mando aqui. Com certeza havia um bispo lá, com certeza haviam sacerdotes lá, haviam diáconos lá, havia toda uma estrutura eclesiástica naquela região, mas quando o bispo de Roma fala, automaticamente eles acatam. E ele termina sua vida sendo lançado ao mar com uma âncora. Todos esses papas foram martirizados, todos eles. Né? Nós estamos falando aqui a lista de papas, baseados também na lista de Santo Irineu de Lyon, e eu queria abrir um parênteses aqui falando dele, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa que já foi católica, agora depois virou protestante, agora está naquela onda dos desigrejados, mas citando um outro padre da igreja, citando Santo Inácio, aconteceu algo muito interessante, porque falando, né, sobre a fundação da igreja, que a igreja nasceu católica, etc, etc, o que ocorreu? A pessoa chegou e falou assim, mas você não... Como é que eu vou acreditar numa pessoa que viveu 100 anos, 200 anos depois de Jesus? E essa pessoa, ela fazia de tudo para eu ver coisas de um influencer, que hoje está até se candidatando a uma determinada cidade, em que aquela pessoa ali tinha total autoridade para falar sobre tudo. Aí, para e pensa, falando aqui de Santo Irineu. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. Então eu não tenho que acreditar em alguém que conviveu ali praticamente diretamente com um apóstolo, mas eu tenho que acreditar fielmente num cara que 2000 anos depois me diz que está com a verdade, pronto, acabou. Eu tenho que acreditar nele praticamente cegamente, né? De uma maneira cega. É algo que soa estranho. Eu acredito que para qualquer um de nós, para qualquer um que use um pouco da lógica, é estranho, é meio esquisito essa situação, né? Aí Santo Irineu vai nos dar uma lista. Depois aqui nós temos também Eusébio de Cesareia, né? Eu estou aqui com um livro dele, da editora Paulus, Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Temos também aqui um livro de São João Bosco, do Centro Dom Bosco, História Eclesiástica, né? Fora alguns outros livros que estão aqui atrás também, todos baseados, né, naquilo que a história nos deixa como herança da igreja primitiva, tá bom? É o primeiro vídeo que eu estou gravando, então eu estou olhando para a câmera e eu olho para a tela, então não estranhe. Aqui vai ser tudo muito assim, muito natural, muito sem ter corte, sem ter nada, porque a gente precisa agir com naturalidade quando estamos falando, principalmente sobre essas coisas. Sucedendo São Clemente Romano, temos Santo Anacleto, o quinto papa da história da igreja, o último papa ordenado bispo. Olha que coisa interessante, é o último dos papas ordenados bispos por São Pedro. Então nós temos São Lino, Cleto, São Clemente Romano e Santo Anacleto, vigário de São Clemente durante o exílio deste. Então, São Clemente Romano vai ser exilado, Santo Anacleto vai assumir este lugar. Ele vai determinar que os clérigos devem ser ordenados pelos bispos e todos devem receber a comunhão após a consagração. Nós já vemos aí a característica litúrgica da igreja se estruturando ainda mais. Está expressa na Sagrada Escritura, né, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, ficavam ali no templo, mas depois, com o passar do tempo, nós vemos essa característica da liturgia sendo moldada ainda mais.
Santo Evaristo, então, assume como sexto Papa da história da Igreja, organiza novamente as paróquias de Roma, organiza a celebração do sacramento do matrimônio e o rito de consagração das igrejas. Santo Alexandre I, né, nós começamos a ver papas que vão trocar o nome para serem chamados como papas antigos. Então aqui nós temos Alexandre I, ali do ano 105 ao ano 115. A questão da mistura da água com o vinho na liturgia e o uso da água benta, que se torna um sacramental. Nós estamos aqui no período da Quaresma de São Miguel Arcanjo, onde muitas pessoas usam deste sacramental. São Miguel está até aqui também conosco, na sua imagem, e muitos fazem uso dessa água até hoje. Vejam que 2000 anos praticamente se passaram e este costume cristão continua ainda hoje, né? É algo muito belo quando a gente vê que a história da igreja ela se estica por longas datas. Isso é muito bonito. São Sisto assume a cátedra de Pedro e vejam que coisa interessante, ele vai dizer que ele vai promulgar que tocar no cálice, só quem pode tocar no cálice são aqueles admitidos às ordens sacras. E quantas vezes a gente vê hoje essa questão da perda do sagrado, o respeito pelas coisas que são separadas para o culto divino, que todo mundo acha que pode colocar a mão. Nós vemos até igrejas, comunidades que voltaram a usar o véu do cálice como no rito antigo, né, que se cobria o cálice com o véu, principalmente para que as pessoas não colocassem as mãos. Aí o cálice está lá com o véu e o acólito, ao invés de, né, porque pega da credência e leva para o sacerdote, mas ao invés de pegar com o véu, põe a mão por debaixo do véu e segura diretamente no cálice. Você veja que lá por volta do ano 115, 125 da era cristã, São Sisto vai dizer que só quem pode tocar no cálice são aqueles admitidos às ordens sacras. O respeito pelo sagrado, o respeito por aquilo que está separado para o culto divino, para a liturgia, para a Santa Missa. Depois nós temos São Telésforo, nono Papa, vai ficar ali até o ano de 136 depois de Cristo. Introduziu, olha que coisa interessante, introduziu a Missa do Galo na véspera da noite de Natal, o jejum obrigatório na Quaresma e o canto do Glória após o Kyrie, após pedirmos perdão a Deus, né? Kyrie eleison, Senhor piedade. Após esse momento, damos glória a Deus. É um hino de louvor à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque perdoa os nossos pecados e porque tudo na Santa Missa está voltado para a Santíssima Trindade. O homem não é o centro da liturgia, Deus é o centro da liturgia. Santo Higino depois vai suceder São Telésforo, o 10º Papa da história da Igreja, combateu os gnósticos. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Essas seitas, essas heresias que vão surgindo na história da Igreja e que perpassam os séculos, né? Mas nós vamos entendendo aquilo que São João vai dizer. Eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. Muitos estarão conosco, mas de fato não eram dos nossos, e isto aconteceu para que se provasse que eles não eram dos nossos. Então nós temos que zelar pela qualidade daqueles que ficam, não por aqueles que vão, porque isso acontece para provar que nem todos são dos nossos, né? E vai condenar o gnóstico Cerdão. Santo Higino, então, 10º Papa, vai combater a heresia gnóstica. São Pio I, lá entre o ano 140 e o ano 155, vai fazer com que a Páscoa fosse celebrada aos domingos, ou seja, essa condição de que o domingo é a Páscoa do cristão, né? Até que você celebre a Semana Santa e, por fim, a Páscoa propriamente dita, mas todo domingo é uma solenidade, todo domingo nós celebramos esta Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso o preceito dominical. Claro que o preceito não pode ser visto somente como uma regra, né? Você tem que ir, pronto, acabou. Não. Se você ama a Deus, se você ama verdadeiramente a Deus, você quer estar com Ele.
Você quer estar inserido neste mistério de salvação que Jesus ofereceu a nós no alto da cruz. Então, estar na Santa Missa no domingo é isto. Eu amo a Deus, Ele tem o direito de ser adorado. E de que maneira Ele quer ser adorado? Na Santa Missa dominical. É isso. É isso. Não é uma imposição simplesmente. Não é isso. Não é uma imposição. É o nosso ato de adoração, de amor, de entrega a Deus. Foi irmão de Hermas, né, o pastor de Hermas, que tem um livro também dos Santos Padres da Igreja, assim, né, dessa coleção da Patrística, que fala sobre o pastor de Hermas, e viveu no mesmo tempo de São Justino. Santo Aniceto, 12º Papa, proibia que os clérigos cuidassem em demasia do cabelo, tido como vaidade. Olha que coisa, né? Santo Aniceto percebeu certa vaidade por parte dos clérigos, então ele vai, vamos parar com isso aí, né? Porque extrapola, chega uma hora que, se nós não tomarmos cuidado, nós extrapolamos essa realidade. Então ele vai, né, assumir essa postura. Vamos com calma, porque isso aí não é vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Vai dizer a Sagrada Escritura. São Sotero, 13º Papa, ali de 166 a 175, esse então vai fazer muitas e muitas coisas. Escreveu aos Coríntios, repreendendo seus membros por seu comportamento sexual e pela fácil readmissão de pecadores públicos na comunhão. Ou seja, houve ali um relativismo acerca da penitência, né? Então, porque você ser readmitido à Sagrada Comunhão não é como hoje em dia, vamos ser sinceros em alguns aspectos, né? Onde você vai ali, se confessa, né? Tem até um grave problema as pessoas entenderem que eu me confesso porque eu tenho que comungar. Não é isso. Eu me confesso para receber o perdão dos meus pecados. Por isso que eu tenho que ir com as devidas disposições, arrependido, com o firme propósito de não pecar mais, e mediante a isso, eu receber o perdão e ser readmitido novamente a esta mesa misericordiosa e maravilhosa que é a Eucaristia, né? Que é o santo sacrifício da missa. Decretou que as virgens consagradas não deviam tocar as toalhas do altar nem oferecer incenso. Então, porque isso é coisa do sacerdócio, dos homens, né? Não é porque a igreja é machista, não. A segunda pessoa mais importante do cristianismo é uma mulher, né? Jesus é o mais importante, a segunda pessoa mais importante é a Virgem Maria, né? Então, dizer qualquer coisa nesse sentido é algo absurdo. Todos, exceto os pecadores mais graves, deveriam receber a comunhão na Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, ali, Semana Santa, Quinta-feira Santa, é o momento onde a igreja recorda a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e inicia o processo, todo aquele processo que vai culminar no Sábado Santo, né, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lava os pés dos discípulos, dá-se a si mesmo em alimento para nós e entra em agonia para expiar os nossos pecados com o seu sacrifício. Sacrifício do seu corpo como um todo, não somente no alto da cruz, mas desde o primeiro momento da sua agonia no Horto das Oliveiras. Tudo foi por amor e misericórdia por cada um de nós. Ele, como Deus, sabia de tudo, dos nossos pecados, das nossas misérias. Então, ali ele pensou em cada um de nós. E isso é maravilhoso. Santo Eleutério, 14º Papa, combateu os hereges montanistas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as heresias. São Vítor I, 15º Papa, ali de 189 a 199, estamos chegando aí, né, cada vez mais perto do terceiro século. Um batismo pode ser dado com qualquer água natural, é a matéria do sacramento. Todo sacramento tem matéria, forma e ministro. Ele aqui está falando da matéria do sacramento do batismo. Então, qualquer água natural pode ser usado para batizar. Condenou os montanistas e os monarquianistas. São Zeferino, 16º Papa, renovou a disciplina da Igreja em relação ao adultério e à imoralidade. Também começou a questão da missa nos túmulos e as relíquias nos altares.
Isso também é uma tradição que até hoje está presente, um costume que está presente até hoje na história da igreja, né? Nos costumes da igreja, porque todo altar consagrado tem ali relíquias de santos. Eu hoje falava, né, do palestra na pastoral do batismo, eu falava, as relíquias estão ali não somente para fazer menção dessa igreja primitiva, onde os cristãos se reuniam diante do túmulo dos mártires para celebrar os sagrados mistérios. Não somente isso, mas para dizer a nós que os santos são pessoas que realmente existiram. Na minha paróquia tem as relíquias de São Cisto e Santa Felicidade, uma graça, 2 mártires, um papa e uma santa mulher que deram as suas vidas por amor a Cristo e por amor à sua igreja, e que são pedaços de ossos de pessoas que realmente existiram. Isso é o mais importante, meus irmãos. Os santos não são seres cósmicos que estão além da nossa compreensão. Não, são pessoas reais, são seres humanos, pessoas que realmente existiram e que nós podemos contar com eles para interceder por nós. São Calixto I, 17º Papa, ele vai promulgar também algumas coisas. Os culpados de crimes sexuais poderiam voltar aos sacramentos após a devida penitência. Preferência do batismo no início da vida, ou seja, as crianças sendo batizadas, para que a graça de Deus seja infundida na alma delas o mais cedo possível. Não haveria distinção entre escravos ou livres, ricos ou pobres. Vejam que coisa, né? A igreja que é tida como a guardiã da escravidão na era medieval e na era moderna, né? E tudo isso, e que a igreja dizia que os negros não tinham alma, e etc, etc. Já lá com São Calixto, no início do 3º século da era cristã, ele já vai dizer não há distinção entre escravos ou livres, ricos ou pobres. Por isso, quando a gente pega certas atas, nós vemos por exemplo, no Brasil, quantas vezes a igreja batizando filhos de escravos, né? Comunicando esta misericórdia, a misericórdia que vem do alto para todas as almas. O filho do imperador era batizado, o filho do escravo era batizado. Da mesma maneira, com a mesma dignidade, se tornava filho de Deus, tal qual um e outro, né? Também as leis conjugais em primazia para os católicos em relação ao Estado, ou seja, é mais importante a questão do casamento na igreja do que para o Estado. Santo Hipólito é um santo, mas se torna o primeiro antipapa, né? Ele assumiu junto com este outro papa, Santo Urbano no caso, mas ele acaba sendo canonizado porque ele também se arrepende. É celebrado como mártir, e o cisma acaba com São Ponciano. Então ali Urbano, Ponciano, e depois esse cisma ele acaba, ele é findado. Nós vamos ver aqui na frente o porquê. Santo Urbano I, 18º Papa, eleito durante o cisma de Hipólito, né, de Santo Hipólito. Propriedades concedidas à igreja jamais poderiam ser alienadas. Cálices e patenas fossem feitos de ouro e prata, e como a gente sofre com isso hoje em dia, né? Cálices que são feitos de vidro, cálices que são feitos de barro, cálices que são feitos dos mais variados materiais, e para receber o preciosíssimo sangue de Jesus, aquilo que tem de mais precioso neste mundo todo. O corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor presentes na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa. Como nós gostaríamos de ser tratados? Não gostaríamos nós de quando nascermos, que fôssemos colocados no melhor berço? Não gostaríamos que em muitos momentos da nossa vida tivéssemos as melhores coisas? Claro que sim, ninguém vai ser ingênuo ou hipócrita de dizer que não gostaria. Deus vai nos ensinando o caminho da humildade, mas no primeiro momento qualquer um de nós fala isso. Não, eu gostaria de ter recebido algo assim suntuoso, né? Mas quando nós falamos de Deus, que é o Senhor de todo ouro e de toda prata, Ele merece. Deus merece o melhor, né? Então vejam que lá no 3º século a igreja diz, não, o cálice e a patena, aqueles que recebem o precioso corpo, o precioso sangue,
tem que ser do melhor material, do ouro e da prata. E a questão do refúgio nas catacumbas, que a perseguição está se intensificando. Todos esses papas que nós estamos falando aqui estão vivendo momentos de intensa perseguição. Todos eles. Eles estão vivendo um momento, ora uma coisa que se intensifica, ora que diminui, mas que não muda. A perseguição foi continuando com o passar dos séculos, desses primeiros séculos da era cristã. São Ponciano, então, 19º Papa da Igreja, fala sobre a questão de Orígenes, que é um dos que não é considerado santo pela Igreja, mas que é considerado um dos padres. Existe também nesta coleção da Patrística os escritos dele, mas porque algumas questões ele é retirado dessa questão da canonização, vamos dizer assim, mas depois a gente vai entender melhor isso e entrar nos pormenores. E São Ponciano inaugura essa questão de que fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Então, até mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, se ela se salva por meio da igreja, por algum meio sobrenatural em que a igreja o toca de alguma maneira, por alguma oração. Por isso que hoje em dia nós temos a questão das clausuras, dos irmãos que vivem rezando pela humanidade. Meus irmãos, hoje em dia o mundo só não caiu porque existem muitas pessoas que estão rezando, muitas pessoas que estão dobrando seu joelho no chão. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então, dobremos os nossos joelhos. Peçamos por aqueles que não amam a Deus, que não o adoram, que não o reconhecem como Senhor, que não têm esperança em suas vidas, porque às vezes não acreditam em nada. Rezemos por eles. Façamos orações ao nosso Deus. Peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo aqui do nosso lado. Este valoroso príncipe dos exércitos celestiais que expulsou Satanás do céu para que as almas se convertam a Deus. Isto é o mais importante. Vou falar isso muitas vezes, porque tudo é muito importante quando nós estamos falando de Deus e da sua igreja. Santo Antero, então, vai viver como Papa por 42 dias, morreu muito rápido, mas ele luta contra os maniqueístas. São Fabiano reorganiza o clero local ali de Roma, divide a diocese de Roma em 7 distritos. Fundou várias igrejas na Gália, e ele introduz a questão da celebração dos santos óleos, o óleo do batismo, o óleo da crisma e o óleo dos enfermos na quinta-feira santa, o óleo dos catecúmenos, que também é usado. São Cornélio recupera os ossos de São Pedro e São Paulo das catacumbas, readmite na igreja os lápice, os cristãos que queimaram incenso aos ídolos após severa penitência, e essa questão dos lápices foi todo um problema, porque nós tínhamos grandes santos, grandes pessoas que estavam ali prontos para entregar a sua vida, e os lápices negavam a Jesus. Nós tivemos pessoas assim, que acabaram por negar, que queimaram incenso. Essas pessoas eram tidas praticamente como traidores da fé. Mas, depois de uma severa penitência, eles eram readmitidos à convivência da igreja. E isso foi um grande problema que se arrastou por um bom tempo, porque você tinha pessoas que eram amputadas e tudo mais por causa de Cristo. Esses eram... e esses falavam, não, mas peraí, mas fulano não negou a Jesus e vai ser readmitido. Imaginem toda esta confusão. Mas a igreja vai dizer... O que nosso Senhor nos pede? Perdoar. 70 vezes 7. Não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, estão perdoados, estão readmitidos. E muitos, com certeza, depois deram suas vidas como testemunho vivo, autêntico e verdadeiro. Novaciano, então, é o segundo antipapa. A heresia de que a igreja não tinha o poder de perdoar os pecados. Vejam que muitas coisas já batem com
até mesmo a questão do protestantismo, né? A igreja não tem esse poder, só quem tem esse poder é Deus, etc. Jesus está dizendo claro na Sagrada Escritura: a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. Mas a igreja não tem o poder de perdoar os pecados. Provocou um cisma que durou até o ano 600. Então, só lá no ano 600 é que essa questão foi acabada. São Lúcio I, 23º Papa, ele vai a excomunhão daqueles que roubassem os bens da igreja. Então, quem roubasse algo estaria excomungado automaticamente, né? Santo Estevão I, 24º Papa, ali tem a disputa dos rebatizados dos lápices, né? São Cipriano afirmava, né, essa questão dessa disputa. Estevão reafirma a doutrina tradicional da Igreja Romana e as vestes da missa não poderiam ser usadas no dia a dia, ou seja, você tinha que ter uma... E é isso que, infelizmente, hoje em muitos lugares não acontece, né? A roupa da missa é a mesma do dia a dia, é a mesma da praia e é a mesma de tudo. Como é que a gente fica no meio disso? Né? Aquela roupa que deveria ser a roupa mais impecável, que era para o culto a Deus, hoje em dia, né, para nós, é a mesma da praia, é a mesma do shopping, é a mesma do nosso dia a dia, e muitos não estão nem aí, pela maneira como vão às nossas igrejas. São Sisto II, ele vai praticar esse rebatismo, a questão do rebatismo dos hereges, né, daqueles que se convertem, porque o herege ele também pode pedir perdão e voltar à comunhão com a igreja. São Dionísio, 26º Papa, reorganizou as paróquias de Roma, ajudou a resgatar cristãos prisioneiros na Capadócia. São Félix, 27º Papa, ali do ano 269 a 274, ele também vai celebrar a questão da celebração das missas nos túmulos dos mártires, ajudou a esclarecer a questão da encarnação por conta de uma heresia em Antioquia, né? A encarnação do Verbo. Nós vemos que a questão da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo, isso está sendo questionado em muitos lugares. Por isso que lá na frente, depois da conversão do imperador, nós temos o Concílio de Nicéia e posteriormente o Concílio de Constantinopla, para justamente olhar para a Sagrada Escritura, olhar para o tesouro da tradição, o que esses santos, esses papas, esses homens falaram enquanto doutrina que estava sendo estruturada. Vai assim, não, a igreja sempre acreditou que Jesus era Deus, ponto. A igreja sempre acreditou que o Espírito Santo é Deus, ponto. Então, mas nós vemos que no decorrer desses séculos, muitas heresias, muitos questionamentos foram sendo levantados. E detalhe, esses questionamentos não são levantados por leigos, muitas das vezes são levantados por grandes bispos, por grandes pensadores, por grandes filósofos, por grandes teólogos. Então, esse embate se dá no campo da teologia, da filosofia, de olhar para a Sagrada Escritura, de olhar para a Sagrada Tradição e dizer, não, isso aqui sempre foi fé, sempre foi a fé da igreja, isso aqui não foi fé da igreja. Então, é isso. Santo Eutiquiano, 28º Papa, iniciou o costume de abençoar os campos de plantação. Depois, nós temos São Caio, 29º Papa, neto de Diocleciano. Olha só que coisa, o neto de Diocleciano, ele se converte e se torna Papa. Ordenou que todos os bispos passassem pelos vários graus do clero: hostiário, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, sacerdote. Então, as ordens menores lá em cima, né, leitor, exorcista e acólito. As ordens maiores, subdiácono, diácono, sacerdote e, por fim, né, o episcopado. São Marcelino, 30º Papa, ali de 296 a 304. Estamos, então, nos aproximando desse momento da conversão de Constantino, do imperador Constantino. A questão dos lápices e dos donatistas também, né, a questão de como receber essas pessoas que negaram a fé em Jesus Cristo, queimando incenso aos deuses, aos imperadores. Essa questão a gente vê que ela foi caminhando junto com a igreja, junto com a história, até um certo momento.
São Marcelo I, 31º Papa, foi rigoroso com os cristãos culpados de fraqueza e idolatria durante a perseguição, ou seja, volta novamente à questão dos lápises. Santo Eusébio, em 310, de abril a setembro, foi muito pouco o seu período, 32º Papa, combate os rigoristas e os laicistas, né? Porque você tinha aqueles que eram rigoristas, não, a gente não pode aceitar em nada, e você tinha, por exemplo, Heráclito, que dizia, não, a gente tem que receber esse povo de volta, né? Vamos perdoar todo mundo. Não, a gente perdoa, porque é isso que é o mandamento de Cristo, mas tem que haver uma penitência, né? Então, Santo Eusébio vai pôr um fim nessa questão, atacando os dois lados. Não, peraí, a gente não quer viver um rigorismo, mas a gente não pode viver um relativismo, a gente não pode viver como se nada tivesse acontecido também. Essas pessoas têm que penar o seu problema, para que também alcancem mérito diante de Deus. Não é isso? Quando a gente se confessa, a gente recebe uma pena, né? A gente recebe ali uma penitência, perdão, também para isso, para que a nossa culpa seja apagada, diminuída, né? Porque nós cometemos um pecado, nós cometemos um erro, então é necessário que isso ocorra, né? Então Santo Eusébio vai, nenhum extremo, nenhum. Aí aqui que se fala, né, que a virtude está no meio. De fato, a virtude está no meio, né? Nem tudo a virtude está no meio. Por exemplo, uma vez eu fui questionado por isso por um sacerdote, né? E eu disse para ele, a virtude está no meio quando os opostos são discutíveis. Mas, por exemplo, o católico não pode ser favorável ao aborto. Não existe aborto e meio aborto. Não tem como ter meio. Não existe abortar, não abortar, e existe um meio termo nisso. Não existe meio termo. Não existe meio aborto. Não existe meia vida, né? Então, ou é um extremo ou é outro. Então, o católico, ele é contra o aborto. Ponto. Encerrou o assunto, né? Então, a virtude está no meio quando os opostos são discutíveis. E nós chegamos, então, no último Papa deste momento aqui com vocês, o Papa São Melquíades, que governou a Igreja de 311 a 314, foi o 33º Papa da história da Igreja. Então, gostaria aqui de ler, porque nós vamos ler, né? Eu estava lendo aqui, vocês me viram lendo, né? Não tem teleprompter, não tem nada, né, para fingir que eu não estou lendo algo, muito pelo contrário, mas é tudo muito natural, como eu falei. Então a gente vai pegar aqui a História Eclesiástica de São João Bosco e vamos ler o que São Melquíades fez. A gloriosa aventura de receber em Roma o grande Constantino coube ao pontífice São Melquíades. Dizemos gloriosa porque, sem dúvida, era um acontecimento de grande importância. E foi a partir dessa época que os imperadores romanos, tendo conhecido a santidade do cristianismo, começaram a protegê-lo e professá-lo publicamente. Agora, Senhor de Roma, Constantino chamou de volta os cristãos exilados, libertou os encarcerados e reparou os danos sofridos pelos expoliados. O pontífice romano, até então perseguido, torna-se objeto de reverência para o imperador cristão que, venerando nele o vigário daquele Deus, a quem atribuía sua vitória e seu império, decidiu provê-lo de todo o necessário para o seu decoro. Então, Constantino recebe esta graça de Deus e faz com que o Santo Padre, faz com que a Igreja receba todo o carinho e afeição pela graça que ele recebeu, né? Claro que nós vamos ver no futuro a questão do Edito de Milão, que dá uma certa tolerância, só sendo lá com Teodósio, alguns anos à frente, que o cristianismo se torna religião oficial do Império, mas Constantino favoreceu em de muitas maneiras e por muitos meios a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, nós temos a cópia da carta do imperador, pela qual ordena a convocação em Roma de um sínodo de bispos
para a união e concórdia das igrejas. Então ele vai dizer, Constantino Augusto, só quero ler essa frase, Constantino Augusto ao bispo de Roma, Melquíades. Então, São Melquíades era o bispo de Roma. Essa primazia do bispo de Roma sobre as demais igrejas. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai parar por aqui, porque eu queria vir justamente até São Melquíades, para que vocês vejam que há uma sucessão dos bispos da igreja de Roma, desde São Pedro até o ano 314, com o Papa São Melquíades. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui para tirá-las, para ajudar, de repente, a indicar um estudo, indicar um livro, alguma coisa do tipo. Aqui nós temos algumas outras referências também, como eu falei com vocês. E fiquem à vontade, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e vamos seguir em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.